Olá, meus amores! Agora nós vamos para a parte 2 da aula número 6, tá bom? Vamos corrigir aquelas atividades do capítulo 2 do livro de vocês. Esse capítulo 2, ele fala sobre a distribuição da riqueza no mundo. A distribuição da riqueza no mundo. Então, vamos para a página 79. E essa página 79, ela mostra questões referentes àquelas instituições internacionais que a gente comentou. Essa questão é a questão de verdadeiro ou falso, vocês teriam que colocar aí, né? Na A, falso, B, verdadeiro, C, verdadeiro e D, verdadeiro também. Lembram que a gente comentou em sala esse processo aí, como ele deveria, né, acontecer, né? E por que cada um estaria sendo verdadeiro ou falsa, tá bom? Então, pra gente registrar aquela informação. Na segunda, ele diz assim, leia, tá? Aqui era uma questão que eu estava falando ligada principalmente à questão do terrorismo. Lembra que eu falei para vocês do Estado Islâmico, né? De um braço dele, né? Al-Qaeda. Então, tudo isso muito ligado a esse movimento do terrorismo internacional e da questão do islamismo também, como, né, um desses pontos aí. E aí, meus amores, ele queria saber, né, quais estão corretas, né, dentro das proposições que ele coloca. Somente a 1 que não seria correta. A 2 e a 3 estão corretas, tá bom? Então, por isso, vocês deveriam marcar a D aí, lembrando do debate que a gente fez aí, relacionando a essas questões das instituições que assumem aí a autoria de alguns atentados, alguns movimentos aí que vocês já conhecem, ok? Então, marquem aí para a gente não ter problema, né, nessa correção. Na terceira, era uma questão para vocês marcarem. Só que aqui vocês iam marcar incorreta. Lembra que a gente, né, trabalhou? Então, qual está incorreto relacionado aí aos atos terroristas? Vamos aí, né, se atentar. Então, aqui estaria incorreta, no caso aí seria a B, tá? E a gente lembra o motivo, né? Lembramos em sala o motivo dela estar incorreta, porque ele fala dessa atuação dessas instituições, né, de terrorismo no âmbito regional ou continental. A gente sabe que não. Os atentados, eles acontecem de forma ampla, mundial. Né? Só relembrando aí com vocês. Tendo em vista o clima, né, de estabilidade no mundo, que a gente, né, vivencia aí, principalmente a partir do século XXI, faça uma análise e aponte os nomes de 3 grupos terroristas em atuação em pleno século XXI. Aqui, meus amores, vocês teriam que fazer uma pesquisa ou, a partir dos nossos estudos em sala de aula, citar o nome desses 3 grupos. Seria uma questão aí pessoal, porque cada um ia citar, né, nomes de grupo que mais chamam a atenção, que mais conseguiu pegar, né? Então, ia ficar aí aventado nesse processo para poder colocar os nomes, né, que cada um, né, chamou mais atenção. Então, seria uma questão pessoal para vocês. Mas é lógico, evidentemente, que o livro aponta alguns grupos, né? Como os grupos responsáveis pela invasão ali do Afeganistão, a própria Al-Qaeda, né, o Estado Islâmico. E aí, por fim, vocês iriam, né, citando aí outros grupos que a gente trabalhou, né, ao seu gosto, né, ao que você achou mais interessante. Lembrando aqui que vocês podem estar observando o que ele coloca aqui nessa questão número 4, para caso queira, né, observar aqui essa questão. Aqui, a última questãozinha relacionada à questão do terrorismo, que ele coloca, e a gente observa justamente o que aqui, né, que ele pede, falando ainda do atentado das Torres Gêmeas, né, esse tipo de atentado trata-se de que tipo de atentado? Atentado terrorista global, ou seja, o que a gente encontra, a alternativa que a gente encontra, essa colocação vai ser justamente a D. Observem aí se vocês não fizeram bem direito essa correção. Aqui já, né, vamos para a página 85. E falando das civilizações, lembram? A gente tratou e ele começa aí, coloca um mapa para vocês, ele diz assim, o que torna as civilizações A e C semelhantes? A e C. O cristianismo, né, que é a religião predominante. Então, o que tornam elas semelhantes vai ser também a utilização do cristianismo como base. Qual é a diferença fundamental entre a civilização A e B? A e B. A questão do tipo de religião. Na A, a gente tem o cristianismo, ou seja, portanto, o monoteísmo.
Na B, a gente tem o hinduísmo, portanto, o politeísmo. O que torna diferente, de fato, vai ser aí essa questão de religiões, né? E também o braço aí filosófico de cada religião. Tá bom? Então, lembrem aí, a gente comentou. Aqui, na 2, o islamismo, né? É religião fundada por Maomé, a gente falou, né, sobre ele, né? É de grande importância na unidade árabe, ou seja, de todos os países ali do Oriente Médio e também da parte norte da África. Tem como fundamento o quê? Então, o que é que ele quer que vocês entendam aqui, o que vocês colocassem? Justamente qual é a característica principal do islamismo. E a característica que ele vai colocar claramente aí na A, o monoteísmo. Também é uma religião monoteísta, apesar de muita gente achar que não. Mas o islamismo, ele também é monoteísta, fica junto ali das 3 principais monoteístas, né? Vai ser o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que eu falei em sala, né, com vocês sobre isso. Então, a alternativa A seria a correta nesse sentido aqui. A terceira, ele pede, né, ele dá informações sobre a civilização ocidental, a islâmica e a hindu. Indique a alternativa que define uma civilização. Ele dá informações sobre 3 e ele quer saber o que é uma civilização. Então, a alternativa correta é a A, né? Aquela que tem uma identidade cultural, né, ampla entre o povo. Então, a gente trata isso como uma civilização. Ok? Lembram? A gente trabalhou. Na página 86, ele coloca, né, Brasil. Quem usa sou eu, né, de uma forma bem modificada no título. Ele quer saber o que a gente pode entender, né, essa frase que ela foi grafitada aí em uma cidade brasileira. Ela faz uma crítica ao quê? Tá bom? Então, justamente, a alternativa correta seria a D, a influência da cultura norte-americana no Brasil. É tanto que o Brasil, né, o Brasil com Z, ou seja, o Brasil em inglês, por isso que ele está colocando aí, né, como uma crítica à dependência cultural que os brasileiros têm da ideia, né, principalmente norte-americana, principalmente estadunidense. Vamos ser bem claro aí, né, no que se coloca. Aqui era uma correlação que vocês tinham que fazer, né, religião e país. Então, a alternativa, a sequência correta seria justamente a sequência D. Ligando, tá bom? O hinduísmo é a religião de que país? Ou seja, o hinduísmo é a religião da Índia. Então, seria um C, ok? Então, daria a sequência da alternativa D, que a gente comentou. Na 91, ele diz assim, aponta os motivos pelos quais os acordos de convenção internacional não tem aí dando resultado, não vem dando resultado, né, com sucesso. Porque o que eu falei para vocês, esses acordos que falam da questão ambiental, eles se envolvem diretamente na questão de produção. E os países não cumprem esses acordos porque eles teriam que interferir na questão de produção. Na questão de produção, mexeria em dinheiro e nenhum iria aceitar, né? Então, é isso que a gente tem que observar sempre, meus amores, aí, tá bom? Então, por isso que não vem dando resultado. A 2, ele diz assim, de que forma você, né, atribuiria as ações entre os países desenvolvido e subdesenvolvido para minimizar os problemas referentes ao ambiente global, né? A gente precisa entender que é uma questão que você teria que apontar a solução, então é uma questão aí pessoal. Mas eu espero, né, que vocês tenham entendido aí a colocação de que vocês teriam que dar ideias do que poderia ser feito nessas conferências para que tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos conseguissem chegar num consenso para ter aí a funcionalidade desses acordos. Esses acordos acontecendo de fato aí na prática. Então, a ideia aqui dessa questão número 2 é que você desse aí a sugestão. OTAN, sobre ela responda. Qual foi o papel dessa organização até a primeira metade aí, né, da década de 1990? Então, a OTAN, ela é uma aliança militar que a gente estudou, né, criada aí em 49, tá bom? E ela tinha a finalidade de defender os países do bloco capitalista no período da Guerra Fria. Depois, com essa nova finalidade, com o fim da Guerra Fria,
e sua nova finalidade, ela fica meio perdida, né? Porque já não existia o bloco socialista para ele poder fazer esse enfrentamento. E aí hoje ela se articula no papel realmente de fortalecer o pensamento militar desses países que estão envolvidos, deixando de lado aquele enfrentamento aos países do socialismo que era a sua ideia inicial. Qual é o seu papel na atualidade? O papel da OTAN é aquilo que eu já estava falando aqui para vocês, né? Com o surgimento da nova ordem mundial, a OTAN, né, tem como principal objetivo garantir uma estrutura, né, e zelar pela segurança desses países, né, e pelo pensamento mesmo, por projetar ideias que venham defender esses países que estão nessa aliança. Essa é a finalidade, de fato, da OTAN. Aqui a gente fala sobre o protocolo de Kyoto, que é um processo, um protocolo, tá? Uma reunião, uma conversa, um acordo que foi feito para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Ou seja, fala do clima mundial. Então, aponte aí ao menos o motivo pelo qual esse acordo deveria ter provocado mais empenho de todos os países, justamente porque ele fala dessa mudança climática global e dá sugestões para que isso fosse minimizado. Os países não seguem porque aí, né, envolve uma questão aí de dinheiro, né? Então envolveu isso, eles não entram aí nesse acordo, não cooperam. B. Quais os fatores que levaram os Estados Unidos a não ratificarem o protocolo de Kyoto? Além de afirmar que o protocolo, né, interferir na dinâmica econômica do país, né, especialistas norte-americanos questionaram a informação, né, sobre a questão do aquecimento global, se existiria ou se não. Tá? Então foram aí os argumentos utilizados para não entrar, para não cumprir esse acordo, né, do protocolo de Kyoto naquele momento da história aí dos Estados Unidos. Ok? C. Quais são as consequências ambientais possíveis do não cumprimento das medidas desse protocolo aí, né? Desse e de outros. A gente vai ver aí a mudança climática, a alteração de biomas, desaparecimento de espécies, tá? Aumento de temperatura, enfim, uma modificação total, porque a gente está falando aqui de clima, né? Então, o protocolo de Kyoto, ele analisa essa questão climática mundial. Então, há toda uma mudança nessa estrutura que é bem complicada, é muito séria. Ok, meus amores? Então, a gente finaliza aqui a correção. O que a gente não conseguiu corrigir aqui na aula é porque a gente fez a correção na sala, tá bom? Com os presenciais e no momento online com o pessoal que está no formato aí, né? Remoto ainda. Tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.